DIFAL ou diferencial de alíquota sobre os serviços de transportes. Pessoal, o tema está se aprofundando e só vai entender o assunto de hoje quem viu os 2 últimos vídeos, ok? Mas pessoal, como estão vocês? Tudo em paz? Seja dia, seja noite, felicidades sempre. Sejam bem-vindos. No primeiro vídeo sobre o assunto, falamos sobre ICMS sobre frete e ensinamos a fazer o cálculo. Vejam aqui. No segundo vídeo, explicamos substituição tributária nos serviços de transportes. Quem não viu, pode clicar aqui também. Mas vamos conceituar DIFAL. O que é DIFAL? É a diferença de alíquota do ICMS entre os estados de origem e destino nas vendas interestaduais de mercadorias e serviços para uso e consumo e ativo imobilizado. Ou seja, só se fala em DIFAL quando o comprador é pessoa física. Aquele produto é para uso e consumo ou ativo imobilizado, ok? Ou seja, paga DIFAL tanto para a mercadoria quanto para o frete, sobre o ICMS sobre frete, ok? Mas galera, preciso muito da ajuda de vocês. Como assim, Neide? É que eu preciso que vocês deem like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem. É porque eu preciso de muitas horas de exibição para movimentar este canal. Conto com vocês, ok? Nós vamos ver a legislação e como se calcula o DIFAL e em que situações, ok? Vamos lá? Revendo alguns conceitos. Conceitos estes que foram explicados nos vídeos anteriores. Então, é necessário que vocês assistam aos vídeos para entender. Remetente é a pessoa ou a empresa que promove a saída inicial da carga, ou seja, o fornecedor. Destinatário é a pessoa ou a empresa a quem a carga é destinada, ou seja, o comprador. Tomador do serviço, quando se fala de tomador do serviço, é serviço de transporte, frete. O tomador do serviço é o contratante responsável pelo pagamento do serviço, do frete. Pode ser o remetente ou o destinatário. Isso aqui depende do que for contratado entre eles. É o que eles combinarem, quem vai pagar, ok? Temos 2 tipos de frete. Frete CIF, que é pago pelo remetente, e frete FOB, pago pelo destinatário. ICMS do frete é pago no local da coleta, ou seja, onde a mercadoria vai ser coletada para transportar, é naquele local que é devido o ICMS do frete. O ICMS do frete também é por dentro. Por quê? Porque ele faz parte da base de cálculo para calcular. Usa a alíquota interestadual da origem, do local da coleta, do remetente, para formar base de cálculo do ICMS do frete. Quando o remetente contrata uma transportadora ou autônomo que não tem inscrição no estado da coleta, é responsável de pagar o ICMS do frete, substituição tributária àquele estado. Por quê? Se o transportador é autônomo ou não tem inscrição naquele estado onde ele está coletando a mercadoria, ali o local da coleta é o local de pagar o ICMS. Mas como ele vai pagar se ele não tem inscrição? Então,
O primeiro responsável é o remetente, mas pode combinar que a transportadora paga-se através de uma GNRE. Mas o tema de hoje é DIFAL, diferencial de alíquota no frete. Como se dá o DIFAL? É quando o destinatário da mercadoria ou o tomador do serviço é pessoa física. Quando a pessoa é física, ela não vai revender. Então, aquele produto é para uso e consumo, né? Então, ali acontece o DIFAL, que é necessário ser pago. DIFAL é a diferença de alíquota do ICMS entre os estados de origem e destino nas vendas interestaduais de mercadorias e serviços para uso e consumo e ativo imobilizado. Quando o ICMS fala de mercadorias e serviços, os serviços é para transporte e comunicação. No nosso caso hoje, sobre transporte. Portanto, se o tomador for pessoa física, não contribuinte, a responsabilidade do pagamento do ICMS é do prestador do serviço, ou seja, é da transportadora, certo? Do local da prestação. Eu tenho falado da Lei Complementar 87/96, que é a lei que regulamenta o ICMS em todo o Brasil, né? E o CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, que é constituído pelo Ministério da Economia e as Secretarias de Fazendas dos estados, eles celebram convênios e regulamentam essa Lei Complementar 87 para cada estado. Na lei complementar, o artigo 11 diz assim: o local da operação ou da prestação para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual, ou seja, em relação ao DIFAL, o local é o do estabelecimento do remetente, ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto. Então, se a transportadora está coletando um produto para entregar para um não contribuinte, uma pessoa física em outro estado, a obrigação de pagar essa diferença de alíquota entre os estados é da transportadora. No artigo 11, parágrafo 7, diz: na hipótese da linha B do inciso 5 do caput deste artigo, tomador não contribuinte do imposto. Quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço, ocorrer em estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao estado, ou seja, o DIFAL, né? Será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação de serviço. Botei um exemplo aqui para vocês entenderem. Remetente, estado de Goiás, né? Um vendedor está vendendo a mercadoria para estado do Tocantins, adquirente, tomador. Só que essa mercadoria vai ser entregue no estado da Bahia, lá que vai acontecer a entrada física da mercadoria. Então, o DIFAL será devido para o estado da Bahia, certo? A responsabilidade pelo pagamento do ICMS sobre o frete será sempre do prestador de serviços, quando o tomador for pessoa física, consumidor final. Não tem choro, tem que pagar. Do fato gerador. Do início da prestação do serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas à operação ou prestação subsequente. Prestação subsequente é consumidor final não vai revender. Isso aqui eu que coloquei, não está na lei, ok?
cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no estado de destino. Então, é no início da prestação de serviço de transporte, ok? A base de cálculo do imposto, do ICMS sobre o frete, será, na hipótese dos incisos 14, né, no caso de transporte, e 16 do caput do artigo 12 desta lei complementar, o valor da operação ou preço do serviço para o cálculo do imposto devido ao estado de origem e ao de destino. Está dizendo que a base de cálculo é o valor da operação ou preço do serviço. Já que no artigo 13, parágrafo 7 diz: utilizar-se-á para os efeitos do inciso 10 do caput deste artigo a alíquota prevista para a operação ou prestação interna no estado de destino para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação. O que é isso? Vamos usar a alíquota interna do estado de destino, né? A alíquota interna do destino, para encontrar esse valor da operação ou o preço do serviço, né? Vocês vão entender quando formos fazer o cálculo. Não se preocupem. No ICMS do Tocantins, o DIFAL está regulamentado no artigo 35 e na Lei 3.943/22. Vou deixar os links de toda a legislação que a gente está vendo, né, para vocês olharem, estudarem para entender sobre isso. Empresa do Simples Nacional não paga DIFAL, nem de mercadoria, nem de frete, porque foi suspenso por liminar do Supremo Tribunal Federal e até julgamento do mérito deve-se aguardar. Não sabemos qual será o resultado. Então, a empresa do Simples Nacional não paga DIFAL por enquanto, mas fiquem de olho. Então, vamos a um exemplo. Um fornecedor de Goiás contrata uma transportadora para o frete para o Tocantins. O tomador destinatário lá no Tocantins é pessoa física, ou seja, a mercadoria transportada é para uso e consumo, certo? Então, é bem disso que nós estamos falando, vai ter DIFAL. Neste caso, a transportadora tem que pagar a diferença de alíquotas, o DIFAL, do ICMS do frete, entre os dois estados, o chamado DIFAL, diferencial de alíquota. Essa DIFAL é devido também no ICMS da mercadoria. Quando o cliente compra aquela mercadoria que está sendo transportada e ele é pessoa física, né? Também sobre a mercadoria se paga o DIFAL. Ou seja, o fornecedor também paga o DIFAL sobre a diferença de alíquota entre os dois estados. Mas isso tudo é embutido no preço da mercadoria. Então, vamos ao cálculo, né, do DIFAL. Este cálculo de frete aqui, o sistema de cálculo é o mesmo para um frete normal que vai ser pago pela transportadora no local da coleta. Só uma diferença, que é aquilo que nós vimos na legislação, que vamos usar a alíquota interna do Tocantins para achar esse valor da operação. No caso de transporte normal, usa-se a alíquota interna do estado da coleta. Então, aquele exemplo lá, né, de Goiás para Tocantins, que eu dei o exemplo atrás. O valor do frete é R$1.000, é 100% do valor do frete esse R$1.000, né? A alíquota interna do Tocantins é 18%, né? É 18% sobre o valor do frete. Vamos lá na tabela ver o valor do alíquota do ICMS do Tocantins interna. Esta é a tabela que vocês devem usar sempre que forem calcular DIFAL, que forem calcular frete, porque ela consta todas as alíquotas dos estados, alíquotas interestaduais. Olha,
origem, destino, né? Então, saindo de Goiás para o Tocantins, a alíquota interestadual é 12%. Se fosse um frete normal, não fosse consumidor final, usaria a alíquota de 12% para achar o valor do frete. Mas como este caso é consumidor final, né, pessoa física, a legislação diz que usa-se a alíquota interna do destino, né? Então a alíquota interna é 18%. Essas coloridas assim são sempre as alíquotas internas de cada estado. A alíquota interna do Tocantins, 18%. Então, voltemos lá. A alíquota interna do Tocantins, 18%. É 18% sobre o valor do frete. Então, você vai 100% menos 18% dá 82%. Se o frete é 1.000, então você vai fazer esta equação. Olha, 82 dividido por 100 dá 0,82. Essa equação é assim mesmo. Então, 1.000 dividido por 0,82 igual a 1.219,51. Então, este é o valor total do frete, é o preço do serviço, como diz lá na legislação. Isso aqui é o que você vai cobrar do cliente. O CTE vai ser emitido neste valor. 1.219,51 vezes 12%, então, é a base de cálculo para o frete do estado que está saindo a mercadoria, 146,34, é destacado na nota fiscal ou no CTE. 1.219,51 vezes 18%, 219,51, né? Base única para os dois, né? Então, 146 menos 219,51 dá 73,17. Esse é o DIFAL, é a diferença das alíquotas entre os estados. Só que o valor da operação foi encontrado usando o imposto interno do estado de destinos, 18% a alíquota, certo? Então, 1.219,51 menos 19,51 menos 73,17 dá R$1.000, não é? Então, aqui você vai ter R$500 de custo, R$500 de lucro, digamos. Foi esse o planejado por você, certo? O CTE é destacado esses valores, né? Base de cálculo e o ICMS. Agora eu vou mostrar para vocês se você não incluir o ICMS do destino na base de cálculo para o valor da operação. Veja o que acontece. O valor do frete é R$1.000, 100%, alíquota interestadual 18, né? R$1.000 vezes 18 dá 180, R$1.000 vezes 12, que é a alíquota interestadual do estado, onde a coleta, 120. Então, 180 menos 120 igual a R$60, o DIFAL a pagar. É menor, não é? Quer ver? Aqui deu 73,17. Mas vamos fazer o cálculo? Você, R$1.000, você planejou R$500 de custo, R$500 de lucro. Menos os 120, menos os 60, vai dar 820. Você não teve R$1.000 livre, você vai ter um prejuízo de R$180, entendeu? É por isso que você tem que embutir, antes de passar o preço para o seu cliente, embutir o valor para achar a base de cálculo, para saber quanto você vai cobrar. Ok? Então, meu povo, gostaram do assunto de hoje? Vocês perceberam que os temas são sequentes? Nós ainda teremos mais uns 2 vídeos com esse tema, né? É interessante que vocês vejam todos. Os links da legislação vão estar aí embaixo. Vocês acessem, leiam, para estarem bem afinados para o próximo vídeo, ok? Então,
Por hoje é só, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!